tema da comida, curiosamente, né, fazia parte aí desse currículo mínimo um pós-doutorado, que, enfim, não é propriamente título, e sim um estágio. Mas, no meu caso, esse estágio ele foi importante também, porque na minha tese, né, eu estudei a Ilíada, personagem secundária da Ilíada, Diomedes. Enfim, o meu tema era, né, a contingência, e foi no pós-doutorado que eu comecei a estudar a comida e os banquetes na Odisseia, onde, de fato, né, esse tema é um tema essencial, né, para a estrutura do poema, mas com esse detalhe, né, de que a dimensão gastronômica praticamente inexiste, enquanto, né, que o aspecto convivial, ou a sociabilidade dos banquetes, ela não é fundamental enquanto uma prática de hospitalidade e de relações. Então, apesar de ter feito uma espécie de monografia, isso não foi publicado, né, senão pedaços, sobre a comida, mas onde também, não é, a questão principal era, não é, o sacrifício, né, e a carne dos animais sacrificáveis, enfim, numa relação com a pecuária e também, né, o pão, basicamente, numa relação com a cultura dos cereais, então com a agricultura, enfim, o que seria, na verdade, um cardápio mínimo, não é? Mas com uma dimensão antropológica muito forte. Então, né, eu acabei, depois disso, me deslocando um pouco, né, para essa questão dos banquetes. Então, né, é um tema assim, que me interessa diretamente, enfim, né, o que eu posso dizer também a partir do convívio, né, com esse grupo, eu agradeço muito a Sabrina, que me convidou, e ao Zé Newton, que também é muito ativo. Eu sou subativo aqui, diletante. Eu também investiguei esse tema num autor, por exemplo, moderno brasileiro, que coincide, né, de ser, né, um grande crítico de cinema, o Paulo Emílio Salles Gomes, na sua única obra de ficção. Esse é um artigo mais recente, e eu também diria que tenho alguma coisa escrita como crítica de cinema, e recentemente eu também participei de uma experiência de criação de roteiro. Então, curiosamente, né, com um tema que envolveria indiretamente comida em Belo Horizonte, porque é um roteiro a partir de uma história minha, curiosamente, então, onde se colocava a questão da adaptação, né, a partir de uma
obra literária, né? Mas aí uma adaptação bem, eu diria, bem livre, sobre o antiturismo em Belo Horizonte, né? Aí uma ideia justamente de pensar, e a gastronomia é um dos elementos, né, fundamentais também do turismo, dessa nova indústria do lazer, né, que é relativamente recente, né, talvez datável, né, enquanto tal do século XIX. Então, eu tentei pensar, né, criticamente, junto com, enfim, um cineasta que é um amigo, Carl Guimarães, essa questão do lazer, né, que, é, em muitos casos, né, ele é gastronômico também. Então, né, isso da, enfim, comida ordinária, comida qualquer, né, acabou sendo um dos elementos desse roteiro. Mas eu vou falar, né, sobre o estômago. E, enfim, era um filme que tinha me chamado a atenção. Curiosamente, assim, né, por um tratamento que envolvia, de algum modo, né, essa dimensão da comida de boteco, ou seja, uma comida popular, mas que poderia ser bem feita, com, não é, uma espécie de intercurso aí no que seria um restaurante mais fino, e, né, todo um momento de adaptação, né, do aprendizado dessa cozinha mais refinada num contexto em que a comida é também muito precária, que é a prisão, né? Eu achava o filme simpático também, por um certo humor, né? E boa armação da trama, e pensei, né, na possibilidade de um comentário, mas, enfim, né, eu acho que talvez a questão de saber se é mesmo uma grande obra cinematográfica, ela continua em aberto, né? Enfim, não foi por essa razão exatamente que eu escolhi falar desse filme, né? Ele foi um filme que ganhou muitos prêmios, mas, né, enfim, no que é uma grande tradição, sei lá se é possível dizer assim, cinema brasileiro, eu acho que dificilmente. Ah, que grande tradição é essa? Limite de Mário Peixoto, o que? Alguma coisa da Alberto Cavalcante também. Depois, né, a coisa continua. O cinema novo, o próprio Glauber, eu tenho minhas preferências, né? Mais Terra em Trânsito, que Deus e Diabo na Terra do Sol, mas alguma coisa do cinema marginal, né? O Bandido da Luz Vermelha, enfim, eu acho que não é realmente um filme que pudesse estar, né, à altura dessa grande tradição. Mas talvez, justamente, isso não fosse também o objetivo do próprio diretor. E, juntamente com ele, né, de quem criou a história que serve de argumento inicial e que vai participar do roteiro, que é o Lusa Silvestre. Enfim, aí também o roteiro
não o roteiro, mas o conto inicial, né? Ele que inspira, né, um primeiro argumento. Eu aqui eu poderia mostrar aqui, ó, é, pólvora, gorgonzola e alecrim, né? É um livro onde está o conto, né? Vou falar sobre isso mais largamente. Presos pelo estômago, que vai fornecer o argumento. Também diria que não é, né, uma grande obra literária. Aí, ó, você fala assim, Vidas Secas, né, ou sei lá o que, São Bernardo, pô, incomparável, né? Mas justamente eu acho que o próprio Lusa Silvestre tinha consciência disso, então talvez não caiba pedir para o filme aquilo que ele não se propôs a dar, né? E sim, caberia, né, da parte de uma crítica inteligente avaliar, dentro do que ele se propôs a dar, o que ele conseguiu fazer. E me parece que coisa assim de não desprezível. Eu vou tentar, então, né, falar sobre isso. Enfim, eu começo aqui, né? Eu fiz uma espécie de roteiro em 3 momentos. Talvez seja um pouco didático, né? Um primeiro momento que é uma espécie de introdução, em que eu estou falando do argumento e roteiro de um filme narrativo, né? Um segundo momento em que eu vou estar falando, né, da estrutura temporal entrecortada do roteiro e do desfecho do filme, e, enfim, aquilo que poderia parecer ser, né, o assunto mesmo, mas que, na verdade, vai atravessar tudo, que é, não é, a boa comida, mas não necessariamente cara. E eu acho que esse é um tema que, de algum modo, nos interessa a todos, né? Sobretudo num país pobre, feito o Brasil. Então, vamos lá. Eu vou dizer, então, começando, que, né, ainda que possa parecer uma obviedade, não custa muito lembrar que Estômago, né, lançado em 2007, essa também é uma questão, né, que momento seria esse do cinema brasileiro, a chamada retomada, o que define isso, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Existe alguma bibliografiazinha sobre isso, estranhamente, né? Tem os blogs aí de críticos, né? São coisas encontráveis na internet, mas eu não diria que também seja uma grande literatura crítica, não. Então, não custa lembrar que Estômago também é um filme narrativo tradicional e não um experimento livre com imagens em movimento e sons sincronizados, tal como nas artes plásticas não figurativas, porque essa é uma possibilidade do cinema que, na história do cinema, de algum modo foi escamoteada, né, pela, enfim, hegemonia maciça exatamente do filme narrativo. Então, o Estômago, enquanto filme narrativo tradicional, ele tem uma estrutura, né, que é pré-determinada, ainda que
com vários ajustes posteriores na própria filmagem e na montagem, isso é importante também. Caberia até, eu acabei não fazendo isso, né? Especificar o trabalho do montador e, curiosamente, na própria filmagem, o como os próprios atores, de algum modo, conformaram algumas falas de um modo um pouco diferente do que o roteiro supunha. Né? Então, aqui já estou indicando, né, previamente, atores muito bons, né? O João Miguel, decisivo, como Nonato, e o Babu Santana, né? Como o Bugiu. Enfim, então é um filme cuja estrutura é pré-determinada por um roteiro que, em basicamente duas locações que constituem dois cenários, um centro de cidade grande figurando São Paulo, mas quase todo filmado em Curitiba, e uma antiga prisão situada realmente na periferia de Curitiba, e não em São Paulo. Então, tem um núcleo teatral importante, estruturado em diálogos, seguindo, né, a tendência narrativa largamente majoritária na história do cinema, que se estruturou na primeira década do século XX, a partir da adaptação de obras literárias ou de relatos romanceados de eventos históricos, como bem o provam, né, os exemplos emblemáticos de O Nascimento de uma Nação, do Griffith, e de O Encoraçado Potemkin, né, do Eisenstein, em contraposição, por exemplo, a um colágio urbano experimental e sem propriamente uma história, como O Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov. Ou seja, existe a possibilidade, né, de um cinema sem história determinada, mas eu diria que né, minoritária, né, na história do cinema. Quem inclusive, faz um bom histórico dessa formação, né, do cinema narrativo é o Arlindo Machado, num livro que se chama Pré-Cinemas e Pós-Cinemas, justamente nessa parte que trata dos pré-cinemas. Mas, nesse caso né, do estômago, como a gente sabe pelos depoimentos dos roteiristas, o Lusa Silvestre, o Marcos Jorge, que também é o diretor, e a Cláudia da Natividade, que também é produtora do filme, e do diretor, o Marcos Jorge, um roteiro, né, que foi escrito a partir de uma decisiva transformação de um conto, Presos pelo Estômago, desse livro que eu mostrei para vocês, o livro Pólvora, Gorgonzola, Alecrim, do Lusa Silvestre, que funciona, né, mais como uma espécie de argumento inicial. As informações sobre essa transformação se tornaram acessíveis a partir da publicação do roteiro integral do filme e dos depoimentos dos roteiristas e do diretor na coleção Aplausos Cinema, editada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, né? Isso em 2008, o que serviu também, né, para um bom resumo feito. Né? Então, já existe uma dissertação de mestrado, né, da autoria de Adriane Canã, com esse tema, estômago, do conto ao roteiro, caminhos e decisões dos roteiristas.
que foi defendida na Universidade Federal de Santa Catarina em 2011, e que, enfim, também me serviu aqui para fazer um roteiro, né, agora mínimo de apresentação. Né? Então, eu agora começo falando do conto e do como, então, ele foi transformado. Nesse conto, é a partir de uma hipotética história sobre o surgimento do nome Raimundo Nonato que Lusa Silvestre nos conta a história de um cearense chamado Raimundo Nonato, que saiu do Nordeste brasileiro para alguma cidade grande do sul do país e, por um acaso do destino, fez um curso de gastronomia e foi com a faca de cozinheiro na mão que se envolveu numa discussão mais acalorada, que eu estou citando, que, entendemos, leva-o para a cadeia. A frase, agora eu cito de novo, Nonato cozinheiro, Nonato com faca na mão, Nonato sem argumentos no meio de uma discussão mais acalorada. Nonato fez o que não devia. Então, essa frase, no conto, nos torna cientes de que ele fez algo errado e, por isso, foi parar numa penitenciária. Ali, então, ele convive com chefes de prisão e carcereiros corruptos, com palavrões, violência e sujeira, e, no final, por conta de sua comida de boa qualidade, acaba por ganhar certo poder e por engordar os membros do grupo de sua cela, impedindo-lhes involuntariamente do sucesso em uma fuga planejada. Por conta da comida boa preparada por Raimundo Nonato, que entrou na cadeia pensando que precisava de um nome forte e batizou-se como Nonato Canivete, mas virou Alecrim. Esses elementos continuam, de algum modo, né, no roteiro do filme. Os presos de sua cela não conseguem entrar no buraco preparado para a fuga em massa. Então, há um elemento irônico aí que, na verdade, não faz parte do filme. Agora, no que seria uma breve história da produção desse roteiro, primeiramente, o Lusa Silvestre, curiosamente, um publicitário. Veja, o fato de ser publicitário também não impede ninguém de ser, né, um grande escritor. Eu vou lembrar aqui do uruguaio Juan Carlos Onetti, que também era publicitário e, por sinal, não tinha curso superior. Eu, para ser franco, desse boom da literatura hispano-americana, então, Gabriel Garcia Marques, mesmo Cortázar, eu nunca li nada à altura da Vida Breve do Onetti, que era publicitário e não tinha curso superior. Mas, enfim, o caso aqui, né? O Lusa Silvestre, então, também um publicitário, que aí eu estou dizendo, pela minha experiência de leitura, não me pareceu um grande escritor, enviou o conto para o diretor Marcos Jorge, respondeu dizendo ter pensado em fazer um curta, mas depois desapareceu. Aqui, então, é ele quem diz. Ficou um mês sem dar satisfação. Cheguei a pensar que o projeto tinha ido para as cucuias. Um dia ele me aparece do nada querendo fazer do curta um longa. Mas, segundo Marcos Jorge, aqui agora eu cito ele, o que me pareceu ainda melhor era que o conto era um ótimo ponto de partida, mas estava longe de ser a receita do filme. Era necessário, para se chegar ao roteiro,
inventar muita coisa ainda, que era justamente o que eu andava querendo fazer. E eles partiram para a criação de um tempo anterior ao vivido por Nonato na cadeia, um tempo que seria, em suas ações, o motivador da prisão do protagonista, justamente o que, né, o conto não tinha. Um mês de intenso trabalho, como um longo brainstorm, resultou na primeira versão do roteiro de Estômago, entre Marcos Jorge, Lusa Silvestre e Cláudia da Natividade, também era produtora do filme. E aqui entra um depoimento decisivo do Marcos Jorge sobre esse mês de trabalho, que foi pressionado pela necessidade de tentar o dinheiro de um edital do Ministério da Cultura para financiar longas-metragens de baixo orçamento. É curioso como, né, uma circunstância prática pode, né, enfim, de algum modo, condicionar também, né, a produção de um filme. Para mim, aqui é o Marcos Jorge quem volta a falar. Aquele mês intenso que passei praticamente trancado no escritório, escrevendo a primeira versão do roteiro do Estômago, foi um dos momentos mais felizes de minha vida. E como davam certo nossas ideias naquele mês. E aqui começa. Que delícia foi inventarmos a Íria, que tem um nome de uma tia minha, embora ela não saiba. E embora a personagem não tenha nada a ver com ela a tia. O Giovanni, pensando a partir de diversos italianos que conheço, especialmente de um chefe de Viareggio, o Zulmiro, nome de um dos porteiros do prédio onde então eu morava em São Paulo, e desenvolvermos a personalidade do Nonato relacionando-se com todos esses novos personagens. Aqui começa a ter uma indicação do que vai ser, de fato, a armação, né, do roteiro, que vai, enfim, mais ou menos está presente de maneira forte mesmo no filme. E nasceram, então, né, as novas personagens com suas histórias. Uma delas é Zulmiro, o dono do boteco onde Nonato encontra a primeira parada, onde mata sua fome com 2 coxinhas de galinha gordurosas e onde, por não ter como pagar a conta, acaba lavando a louça e o chão da cozinha. É também o lugar em que, mesmo sob condições de quase escravidão e confinamento, pois acaba trabalhando por comida e lugar para dormir num quartinho escuro e sujo, Nonato encaminha-se para a descoberta que muda a sua vida, a de que tem dom para cozinhar. Curiosamente, né, sem que tivesse feito nenhum curso no SESC. A prostituta Íria, frequentadora do boteco, que desde o primeiro momento prende a atenção de Nonato, e no percurso do filme, mesmo que involuntariamente, acaba levando-o à prisão. E o italiano falador Giovanni, que leva Nonato ao mundo de uma suposta cozinha mais refinada, de uma gastronomia mais requintada, mas que, sem escrúpulos em relação aos sentimentos de Nonato para com Íria, acaba sendo o estopim do crime que leva o cozinheiro à prisão. São as 3 personagens que transitam pelo passado de Raimundo Nonato. Um passado criado a partir de uma ideia de presente já existente no conto, a vida na penitenciária. Temos 2 tempos, o da chegada à cidade grande, trabalho no boteco, ida para o restaurante Granfino, onde Giovanni o apresenta essa culinária mais refinada, da paixão por Íria, que acaba levando a pedi-la em casamento, o que também é irônico, né? E não é
também de todo uma história desconhecida na tradição, né, literária, né? Ou seja, da paixão por prostitutas ou garotas de programa, e depois do que entende por traição de Giovanni, fazendo cometer 2 assassinatos, Iria e Giovanni, e o de sua vida na cadeia, né? E sua espécie de ascensão social por conta do poder que acaba adquirindo ao demonstrar seus dotes culinários. E aí entra mais uma decisão relevante dos roteiristas, a de como contar essa trajetória e seus 2 momentos. É Marcos Jorge quem explica a opção. Aqui eu dou a palavra a ele. Ainda antes de começar a escrever o roteiro propriamente dito, enquanto trabalhávamos com a escaleta, uma lista de cenas, surgiu a ideia de misturar o tempo de antes com o tempo da cadeia, fazendo com que as 2 fases da história, que eram praticamente 2 histórias diferentes, mas com o mesmo personagem, interagissem entre si, completando-se. Isso aqui para introduzir, então, e agora eu passo para o segundo momento, que é o da estrutura temporal entrecortada, né, do roteiro, e o desfecho do filme. Enfim, seria útil precisar que essa interação entre os 2 momentos, presente e passado, se dá no modo de uma rigorosa alternância, com cenas de transição que costumam ser de preparação da comida, que cria também um duplo suspense em 2 histórias de sublevação violenta, de uma mesma personagem aparentemente pacata, que é Nonato, que é duplamente humilhado, e vingança contra 2 instâncias de poder abusivo e violento. Bugiu, o bandido-chefão na cadeia, e Giovanni, o patrão do restaurante, sendo que, neste último caso, seria dada também a solução para o mistério do crime que teria levado Nonato para a cadeia, articulando os 2 momentos da história. Mas se a história do assassinato de Bugiu tem algo de previsível ou esperável, pois ele morre exatamente por onde comete os seus maiores excessos de voracidade, a boca, envenenado por um feijãozinho final, preparado espertamente por Nonato. Então, um feijãozinho final de arremate de um banquete pantagruélico. O assassinato de Giovanni Iria, que também morrem por sua voracidade sexual, no local onde esta se manifesta, que é a cama, tem um desfecho especial de crueldade, que parece transgredir os limites do humano, entrando perigosamente no domínio de um humor negro ultra grotesco, que é o corte de um pedaço da bunda de Iria. Curiosamente, numa cena de açougue no mercado municipal, Giovanni tinha comparado o filé de boi à bunda de uma mulher gostosa. E isso, né, na narratologia, vai se chamar de seed, né, semente. Né? A gente tem um jogo aí também de armação da trama que me parece inteligente. Então, né, esse corte de um pedaço da bunda de Iria, Nonato, né, vai preparar, então, esse pedaço de carne com cuidado,
fritando ele com alecrim numa frigideira para depois comer, realizando o que poderíamos chamar de uma literalidade monstruosa, que, enfim, esvazia o deslocamento ameno da linguagem figurada, ou seja, o comer a bunda sexualmente, o que também ele faz no filme, como a gente vai ver. Um depoimento de Marcos Jorge revela, por sinal, a curiosa história da criação deste grande finale, que não é nem dele, nem de Lusa Silvestre, mas de Cláudia da Natividade. Então, ele conta, né, um making-of, né, do roteiro. Depois de algumas semanas escrevendo, o roteiro tomava forma e ficava cada vez mais consistente, mas o final do filme não saía. O final do conto original e todos os outros finais que eu e o Lusa pensáramos eram fracos para dar conta do suspense que vínhamos criando com a supressão do porquê do Nonato estar na cadeia. Uma noite, chego em casa e comento com a Cláudia o impasse. Ela me sugere, então, um final fortíssimo, surpreendente. Na mesma hora, vacilei. Disse que não dava, que era demais para a história, que não podíamos acabar o filme assim. No dia seguinte, em meu escritório, revi meu ponto de vista, lembrei-me do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, só a antropofagia nos une, e vi que o final sugerido por Cláudia era mesmo perfeito e completamente coerente com a história que estávamos criando. Liguei para o Lusa e contei a sugestão da Cláudia. O Lusa reagiu exatamente como eu, no dia anterior, que não dava, que era demais, que não podíamos, etc. No entanto, naquela mesma tarde, ele me ligou, tendo caído em si. O final era aquele, obviamente. E foi. Mas, se a cena da bunda cortada de Íria na cama figura um dos dois fins da história, ou o fim de uma das duas histórias, o outro fim sendo o da bunda, entrevista de Nonato, no beliche de cima da cela da prisão, o do chefão dos bandidos, que ele agora passou a ser, depois que ele mata, né, Bugiú, envenenando ele com feijão. As cenas iniciais são as da boca de Nonato, contando a história do queijo gorgonzola, e a de Bugiú recusando a presença de um queijo tão fedido no interior da cela da prisão, como se, no limite, fosse possível figurar, através do conjunto da história do filme, um caminho da comida que vai da boca, mas que é também, né, a boca que fala, até a bunda, que é por onde ela sai finalmente transformada em excremento. Mas eu creio que essa sugestão é apenas indireta e mediada tanto pelas palavras na boca, quanto pelas nádegas ou bunda, que não acontecem de ser exatamente o orifício anal ou o cu, ainda, né, que essa sugestão ela tenha sido feita pelo próprio Marcos Jorge. Então, de novo, a palavra ao diretor. Ninguém nota, é óbvio, mas, desde a primeira versão do roteiro, tínhamos planejado que o filme começasse na boca do protagonista e acabasse em seu traseiro, assim como o sistema digestivo, que transforma tudo
todas as delícias que preparamos e comemos em excrementos. O percurso de Nonato, pela história do filme, faz o percurso da comida em nosso corpo. Além de um filme divertido, queríamos que as pessoas vissem no estômago também a metáfora de uma sociedade que, com seus mecanismos de poder, acaba degradando o talento, no caso de Nonato, o talento culinário, e o amor, claramente representado pela Íria, e mudando as posturas éticas. Bom, isso aí é uma sugestão do Marcos Jorge. Eu, de fato, não sei, né? Eu modalizaria essa sugestão, apesar de achá-la interessante também. E aqui eu justamente tento modalizar e, na verdade, especificar um pouco melhor esse conjunto. No entanto, para que a boa comida exerça um poder de sedução imediato, é preciso que os que comem não só se deixem penetrar intensamente pelo prazer gustativo e olfativo, mas que também não se satisfaçam facilmente, ou seja, que sejam vorazes e queiram sempre comer mais, indo muito além da mera satisfação temporária da fome, como é o caso de Bugiú e de Íria, que são bem gordinhos e cujas bocas, em cenas homólogas, aparecem cheias de comida, com o detalhe de nem chegarem, às vezes, a beber nada para acompanhar, o que, no limite, poderia parecer inverossímil, e mastigando rápida e sofregamente, o que também dificulta muito ou quase impossibilita a fala, relegando-os a uma espécie de animalidade. Aqui eu lembro do ditado, né? Regra de etiqueta: falar de boca cheia é falta de educação. Daria para lembrar, né, de uma máxima de Plutarco: é impossível comer e falar ao mesmo tempo. Ora, assim como eles tentam falar também de boca cheia, no mais das vezes também comendo com as mãos, eles também encherão a boca com palavras pesadas e obscenas, ou seja, usando sem nenhuma vergonha alguns palavrões bem sujos, inclusive para elogiar a comida, o que poderia ser interpretado equivocadamente, já que, usados oportunamente, eles trazem justamente algum sabor ou grão de sal, cum grano salis, a linguagem ordinária ou formal. Então, o que poderia ser interpretado equivocadamente como uma mera vulgaridade e signo de rebaixamento social, que, aliás, condizem bem com seu estatuto transgressivo de criminoso e de prostituta. Mas eu quero precisar ainda melhor. No caso de Íria, numa primeira cena, ela aparece pelada, com suas coxas bem roliças, uma barriguinha e também seios fartos e felinianos, junto a uma geladeira, de madrugada, pegando um prato com 4 coxinhas também bem grandes, como se acentuar a homologia entre a sua forma e a daquilo que ela quer imperiosamente comer. E, numa outra cena plástica e simbolicamente
ainda mais emblemática, ela aparece nua, sendo comida por trás por Nonato, o que libera sua face e sua boca para comer com as mãos um prato de macarrão à putanesca, com um possível duplo sentido do termo já antecipado por Nonato, que, ao ouvi-lo pela primeira vez, entende puta vesga, como se ela mesma enxergasse mal de tanto desejo de comer. Então, Íria, nesse momento, realizando simultânea e como se circularmente, cuja imagem ideal seria a de uma cobra mordendo o próprio rabo, a satisfação dupla de um desejo sexual e gastronômico. Nessas relações de superposição ou homologia formal, e não apenas de conteúdo entre estes elementos, seria possível talvez detectar aqui, surpreendentemente, algo cuja força estaria não em uma conexão metafórica, mas sim metonímica, como sugeriu certa vez o famoso Roland Barthes, no ensaio A Metáfora do Olho, para a imagem do olho e do líquido na eroticamente ultra-transgressiva História do Olho, de Georges Bataille. De qualquer modo, o risco de uma estrita consideração moral negativa da gula ou da lubricidade, como, por exemplo, no artigo A Gula no Filme Estômago, de Carla Lorena Queiroz Saraiva, por irem, né, além do necessário à satisfação da fome ou do desejo sexual, e respeitando uma noção demasiado convencional de medida, então o risco dessa consideração moral negativa da gula ou da lubricidade é o de assim não perceber também o quanto o prazer gustativo e olfativo de comer bem, ou o prazer táctil de fazer sexo gostosamente, excedem de longe a mera satisfação da necessidade. Para a sobrevivência individual ou a da espécie com a procriação, sobretudo na modalidade hétero não anal, e constituem, por isso, algo cuja finalidade não é externa ao próprio ato do consumo, que, com isso, conserva uma deliciosa e soberana gratuidade. Isso aí sou eu quem estou dizendo. Ninguém disse isso antes dessa forma. Enfim, terminando, a boa comida, mas não necessariamente cara, o terceiro momento, o que, no entanto, torna o filme tão simpático e socialmente oportuno em um país onde a imensa maioria da população é pobre, é o fato de que a boa comida irá primeiramente ser inventada pelo talento culinário de Nonato para ser servida no modo modesto de quitutes bem alimentícios e baratos, como os pastéis ou as coxinhas, em um boteco popular, como diz o Miro, e depois, quando Nonato aprende a cozinhar mais refinadamente com Giovanni, alguns pratos italianos no restaurante Boccaccio, ele apenas utiliza, sobretudo com o uso adequado de bons temperos, donde o seu apelido de alecrim, transformar os materiais relativamente precários da comida na prisão em uma comida surpreendentemente deliciosa,
ao modo de uma feliz gambiarra, para usar uma expressão de que a Sabrina, com razão, gosta tanto. Nesse sentido, o testemunho do diretor Marcos Jorge, que havia morado e aprendido a cozinhar na Itália, incorporando uma tradição de savoir-vivre, ou de qualidade de vida básica, que depende de toda uma atenção, de toda uma atenção e gasto de tempo no preparo e consumo da comida, é decisivo. E aqui, né, de novo, eu dou a palavra ao Marcos Jorge. Desde os primeiros encontros com o Lusa, estabelecemos que estômago seria uma ode à gastronomia, mas não aquela refinada e culta, típica dos filmes internacionais sobre o assunto. O que nos interessava era a baixa gastronomia, a culinária de boteco. Em geral, os filmes gastronômicos falam de alta cozinha. Basta lembrar de Vatel, Como Água para Chocolate, Simplesmente Marta ou A Festa de Babette. Mesmo o cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante, talvez aquele que, dentre os de tema culinário, mais tem a ver com o estômago, aborda um tema a partir de um restaurante fino. No estômago, o que queríamos era mostrar a beleza dos pratos populares e a preparação deles em ambientes, como frequentemente acontece, precários. Mesmo assim, queríamos que o filme deixasse o público com fome. Aqui eu faria a seguinte observação, que eu mesmo confesso que nas 4 vezes em que eu revi esse filme recentemente, para poder fazer, né, esse comentário rápido, eu senti em todas elas algum desejo de comer, despertado pela preparação e o consumo da comida. Eu volto aqui, né, à questão. Nesse sentido, é de algum modo importante também a verossimilhança ou o realismo de a comida, incluindo a decisiva boa escolha dos ingredientes, que curiosamente aparece no filme como um ensinamento do chefe arrogante Giovanni, na variedade de cores e texturas visuais, representando os sabores e odores de um mercado municipal. Então, incluindo a decisiva boa escolha dos ingredientes e o carinho e cuidado com toda a difícil questão do timing e do modo de cozimento na feitura da comida, o que, na linguagem apenas visual e sonora de um filme, será recuperado ou sugerido a partir de uma fotografia nítida e em close, que é dirigida por Toca Seabra. Né? Aqui eu também faço, né, a menção, dou o crédito do diretor de fotografia. Assim como pelo uso do slow motion e de uma trilha sonora que, por sua amenidade e repetição cativante, sugere o oposto do automatismo e da pressa mecânica do fast food. Ainda que exista um limite, que é o que justamente os 2 governos de Lula e o primeiro de Dilma tentaram afastar de vez, ou seja, a fome, e que neste governo de ultradireita e nessa recessão econômica voltou a se disseminar, Marcos Jorge parece ter conseguido propor uma abordagem alternativa para a questão do prazer gastronômico que ainda era inédita no cinema brasileiro.
sem perder de todo uma básica dimensão crítica, mas também com a vantagem de uma certa leveza do humor. Vejamos, pois, o que ele diz. De novo, a palavra é dada ao Marcos Jorge. Um fato muito importante a ser destacado sobre o estômago é que, apesar de sua aparência fabulosa, no sentido de fábula, trata-se de um filme bastante realista, especialmente no que se refere à vida dos protagonistas. Talvez aqui fosse até interessante indicar que eles consultaram um escritor que tinha vivido muito tempo na prisão, justamente para dar alguma verossimilhança às cenas de prisão. Então, trata-se de um filme bastante realista, especialmente no que se refere à vida dos protagonistas. A história é completamente inventada, mas poderia ter acontecido. E o relevante ao afirmar isso é que, com Estômago, procuramos escrever um roteiro que falasse da vida dos miseráveis de maneira não paternalista, coisa bastante comum no cinema brasileiro desde sempre. Mesmo os muito pobres riem, se divertem juntos, fazem piadas, gozam. Nem tudo são lágrimas e sofrimentos na vida dos que sofrem e choram. E a culinária é certamente um dos poucos prazeres acessíveis a quase todos, inclusive aos pobres. Aliás, a culinária é a única forma de arte acessível a quase todos, menos aos que passam fome, é óbvio. Eu acho que há muito o que discutir, né? Nisso que ele diz. Eu vou só indicar, né, um básico aqui, e eu vou finalizar para que a gente possa conversar um pouco. Resta dizer que o problema, obviamente, é justamente este óbvio dos que passam fome e que agora foi reatualizado com uma violência tão escandalosa quanto a das inúmeras mortes desnecessárias pela Covid-19, devido ao descuido deliberado do governo, assim como a sua possível confrontação com a estética da fome, eu diria, ó, estética com Y, né? Então, o Glauber também era sofisticado, formulada programaticamente por Glauber Rocha, mas em um outro momento histórico e de um modo tal que também mereceria hoje uma atualização crítica. Aqui, né, sou eu quem estou dizendo algo rapidamente, né, sobre essa estética da fome. Eu sei que isso aí seria, na verdade, assunto para uma outra apresentação. Então, eu vou interromper aqui e vou agradecer aos que tiveram a paciência de me ouvir, né? Afinal, eu estava também lendo um texto. É isso. Muitas graças.